citado nos versículos 14 e 15, e diz: Enoque, o sétimo de Adão, profetizou sobre esses homens. Veja, o Senhor virá com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e para convencer todos os ímpios de todos os seus atos e de todas as palavras duras que os ímpios pecadores falaram contra ele. Mas para os estudiosos religiosos, isso não significa que o livro de Enoque seja inspirado por Deus e deveria estar na Bíblia. Muitos questionam se o livro de Enoque teria sido escrito mesmo por Enoque da Bíblia. O personagem bíblico, de acordo com Gênesis capítulo 5, versículos de 1 a 24, teria vivido 7 gerações depois de Adão, antes do dilúvio. Quando o livro de Enoque foi encontrado nos pergaminhos do Mar Morto, ficou claro que era uma obra literária que influenciou os escritores bíblicos da época, incluindo aqueles que escreveram o Novo Testamento. Então, por que este livro não está na Bíblia? Hoje, ele só é incluído nos principais cânones das seitas ortodoxas da Etiópia, mas foi popular por centenas de anos em antigas perspectivas judaicas. De fato, na compreensão do livro de Enoque, alguns apontaram que provavelmente foi a inspiração para o livro de Gênesis, devido a um número de paralelos entre os dois, como os versículos de que falamos no início do vídeo. O livro que detalha a história de Enoque é extenso e tem mais de 100 capítulos espalhados por vários livros, detalhando os relatos dos Néfilins, que seriam, para alguns, os alienígenas, e dos vigilantes. Os Néfilins seriam gigantes e também são descritos no livro do Gênesis. Dizem que os gigantes foram descendentes de anjos, conhecidos como vigilantes. Alguns acreditam que esses seres gigantes podem ter sido a razão do grande dilúvio, visto que eles eram como criaturas não naturais e prejudiciais à raça humana. Uma daquelas teorias que sugerem que ancestrais foram visitados por seres de outro planeta e, nesse caso, apontam para os vigilantes como os mais prováveis extraterrestres da antiguidade. Na época, eles eram vistos como anjos, alguns bons e outros ruins, que acabaram procriando com humanas selecionadas. Existe também uma passagem específica que descreve um relato do neto de Enoque, Lameque, durante o nascimento de seu filho, e que dizia: E seu pai, Lameque, teve medo dele e fugiu, e veio a seu pai, Matusalém. E ele disse: Gerei um filho estranho, diferente do homem, e semelhante aos filhos do Deus do céu. E sua natureza é diferente, e ele não é como nós. E seus olhos são como os raios do sol, e seu rosto é glorioso. Esta foi uma descrição de Noé. Mais tarde, iria construir a arca e sobreviver ao dilúvio. Enviado para eliminar os Néfilins e purificar a humanidade e suas riquezas. Mas qual seria a relação de Enoque com estes seres extraterrestres e os deuses que os criaram? Noé, o neto de Enoque, foi escolhido para construir a arca, para sobreviver ao dilúvio, enquanto o próprio Enoque foi levado pelos anjos. Poderia então nosso personagem ter deixado para trás quaisquer pistas para a humanidade que poderiam ter sobrevivido ao dilúvio? Não sabemos. Mas existem outras revelações surpreendentes neste livro e algumas apontam para as antigas pirâmides do Egito como resposta. Há alguma relação dos textos bíblicos de Enoque e antigos textos sumérios, particularmente quando se trata dos vigilantes, conhecidos como os Anunnaki, ou visitantes de um planeta chamado Nibiru. Os sumérios também consideravam esses vigilantes como deuses, mostrando um cruzamento entre as duas culturas antigas. Há também menção do grande governante sumério Gilgamesh, no livro de Enoque, que frequentemente descreve os Anunnaki da mesma forma que o próprio Enoque descreve os vigilantes.
Ao longo da Bíblia e da epopeia de Gilgamesh, os deuses muitas vezes não gostavam de mostrar seus rostos e se comunicavam através de transmissores, onde a voz deles podia ser ouvida melhor. Na sétima tábua da epopeia de Gilgamesh, ele descreve ser levado a um portal que fala como uma pessoa viva. Os antigos sumérios também construíram pirâmides próprias chamadas zigurates. Estes zigurates foram locais de proteção durante as inundações e também foram cobertos como tronos para seus deuses. Erich von Däniken, um arqueólogo suíço, diz acreditar que as pirâmides egípcias poderiam também ter sido construídas para um propósito similar, protegendo algo do grande fluxo de textos bíblicos. Como a epopeia de Gilgamesh, alguns acreditam que haja uma 10ª tábua suméria que detalha como os Anunnaki construíram as pirâmides do Egito, o que poderia estabelecer uma conexão definitiva entre essas duas civilizações antigas avançadas e uma raça avançada de visitantes. Como se vê, a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops ou Khufu, pode não ter sido devidamente atribuída à pessoa que ordenou sua construção. Parece que há evidências significativas de que ela não foi construída por Khufu, e a única razão pela qual historiadores e arqueólogos o dataram para a 4ª dinastia é devido a uma questionável descoberta feita por um egiptólogo inglês, o major-general Richard Weiss. O autor e teórico alternativo Zecharia Sitchin descobriu que há uma ampla evidência de que Weiss, depois de gastar mais de $1 milhão em uma expedição às câmaras superiores da Grande Pirâmide, voltou de mãos vazias e forjou a cartela de Quéops. Ao descobrir o diário particular de Weiss, ele notou que não conseguia encontrar uma cartela ou qualquer hieróglifo na câmara do rei, apesar de procurá-los desesperadamente. No entanto, em seu livro escrito sobre a expedição, 3 anos depois, ele diz que encontrou apenas um. Muitos acreditam na possibilidade de que ele tenha forjado a cartela para poder dizer que sua expedição milionária deu. Surpreendentemente, há rumores de que a Câmara também havia sido visitada antes, sem visitantes anteriores terem visto a cartela, até que Weiss supostamente a descobriu. Sitchin também apontou que o nome de Khufu havia sido escrito incorretamente na cartela. Poderia ter sido atribuído ao erro encontrado em um livro publicado na época, provavelmente em posse de Weiss e os autores. Em vez de soletrar Khufu, ele realmente leu Ha-Khufu. Mas isso tem a ver com o livro de Enoch e a antiga raça extraterrestre avançada. Erich von Däniken ressalta que a única razão pela qual acreditamos que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída para Quéops durante a 4ª dinastia é por causa dessa cartela, que provavelmente foi falsificada. Ele também aponta que um sarcófago contendo o faraó Khufu nunca foi encontrado naquele local. Além disso, os métodos de construção que a arqueologia convencional afirma serem viáveis para a construção das pirâmides naquela época são altamente improváveis. A maioria dos historiadores que atribuem a narrativa dominante de Khufu tendo construído a Grande Pirâmide referem-se aos escritos do historiador grego Heródoto, que viajou ao Egito e registrou os relatos dos faraós do Antigo Egito. Mas Heródoto é corriqueiramente desmentido por Diodoro da Sicília, outro historiador grego da época, dizendo que era ingênuo e muitas vezes errado. Cículos até mesmo discorda da afirmação de Heródoto de que a pirâmide foi construída por Quéops. Von Däniken olha para um relato de um antigo historiador árabe chamado Al-Magrizi, que escreve que a Grande Pirâmide era conhecida por ter sido construída por um rei que vivia antes do Grande Dilúvio, chamado Saurid. O rei Saurid era mais conhecido em hebraico como Enoch.
Von Däniken diz acreditar que, em preparação para a grande inundação, Enoque construiu as pirâmides para proteger os textos bíblicos para as gerações futuras descobrirem tudo o que aconteceu aqui. Ele diz que a construção das pirâmides foi graças à tecnologia de seres avançados com quem Enoque estava em contato e com quem mais tarde ele partiu da Terra. Quer concordemos ou não com essa teoria, é difícil explicar o nível de precisão com o qual a grande pirâmide de Gizé foi construída, usando os meios primitivos das civilizações conhecidas naquela época. Até hoje, novas descobertas estão sendo feitas dentro das pirâmides, como túneis subterrâneos, lagos e sarcófagos. Um dos feitos de engenharia mais surpreendentes da Grande Pirâmide pode ser encontrado no alinhamento dos túneis que levam às câmeras com certas constelações. As 3 pirâmides são consideradas representações das 3 estrelas do cinturão de Órion. Também há postes que levam às câmeras na pirâmide, que se alinham com o cinturão de Órion de um lado e o sistema estelar Sirius do outro. Qual foi o significado desses sistemas estelares, além de sua proeminência no céu? Poderiam estes ter sido os sistemas estelares de onde os visitantes extraterrestres se originaram? São a história de Alienígenas, Star, pela Epidogon. Para onde nós vamos antes da grande expansão? O que sabemos é que algumas das afirmações dos livros apócrifos são verdadeiras e corretas, mas, ao mesmo tempo, muitas delas são falsas e historicamente precisas. Mas, se for verdade, deixe seus comentários embaixo. Até o próximo vídeo. Abdução. Substâncias na água. Gases, forças magnéticas. Já tentaram de tudo para explicar os eventos misteriosos que rolam lá no céu. Dizem que algumas teorias foram cientificamente comprovadas, já outras são só viagens em sonhos. Mas você sabia que o Triângulo das Bermudas é um dos 12 cemitérios do diabo, também conhecidos como Vile Vortex? Esses cemitérios do diabo são os lugares do nosso planeta onde acontecem episódios de desaparecimentos e acidentes inexplicáveis. Eles estão organizados no globo terrestre, formando um padrão de distância. Nem mesmo os mais aficionados pelo assunto conhecem ou sabem dizer onde estão todos esses lugares. Será que existem mesmo 12 cemitérios do diabo Vile Vortex? Eu sou Antônio Boca. E se for verdade? O primeiro cara a falar dos cemitérios do diabo Vile Vortex foi Ivan Sanderson, um biólogo escocês que fundou a Sociedade de Investigação do Inexplicável na década de 60. Essa sociedade nada mais era que um grupo de pessoas que buscavam razões em tudo e qualquer coisa que nenhuma ciência conseguia explicar. Você pode estar aí achando graça dessa tal sociedade do inexplicável, querendo respostas para coisas que vêm do nada e vão para lugar nenhum. Mas não é bem assim. O lance deles era a paranormalidade de todo tipo. E até os próprios cientistas participavam das pesquisas e revisões dos estudos. Ivan era viciado em investigar desaparecimentos de aviões, navios e outros casos sem explicação. E se tem uma pessoa que era PhD no assunto Triângulo das Bermudas, esse cara. É por isso que o trabalho da vida dele foi localizar as regiões do planeta parecidas com o Triângulo das Bermudas, onde pessoas e meios de transporte gigantescos simplesmente desapareceram, sem mais nem menos, e que possuem padrões climáticos muito estranhos.
A primeira coisa que Ivan fez foi listar os lugares que já eram conhecidos pelas histórias de misteriosos desaparecimentos. Nessa lista, ele notou que tinham 6 lugares específicos que eram recordistas em desaparecimentos esquisitos de aviões, navios e pessoas. Por coincidência ou não, todos esses 6 lugares ficam entre as latitudes de 30 e 40 graus, entre aqui e aqui. Esses pontos estão organizados ao norte e ao sul da linha do Equador, que divide o planeta horizontalmente, como um efeito espelhado. Depois de notar e documentar esses dados, Ivan pensou como esses lugares são tão distantes e tão parecidos. O nosso mundo não funciona do mesmo jeito em todos os cantos, então o que significa essa distância? Será que existem outros locais além desses que também são assim? Essa descoberta fez a cabeça de Ivan pipocar de ideias, teorias e hipóteses. Daí ele resolveu cair de cabeça nessa história, reunir seu esquadrão da Sociedade de Investigação do Inexplicável e criar um mapa que indicaria o que ele chamou de as 12 anomalias. Como ele conseguiu mapear esses lugares? Bom, Ivan procurou um denominador comum entre as regiões que ele já tinha descoberto e tentou identificar outras que ainda eram desconhecidas. Claro que, para fazer isso, Ivan dedicou a vida a conhecer o máximo de lugares possíveis ao redor do mundo. Ele tinha mais ou menos 17 anos quando começou suas expedições e viagens. Então, quando ele fundou a Sociedade de Investigação do Inexplicável e começou a se dedicar aos estudos dos mistérios do diabo, já tinha experiência e conhecimento suficiente sobre o mundo para desenvolver a pesquisa sobre as 12 anomalias. A principal característica que esses lugares têm em comum é que supostamente são regiões de vórtices magnéticos, onde as ondas eletromagnéticas são mais fortes. Dizem que esses vórtices magnéticos são uma passagem, uma estrada, um buraco de minhoca que na física se refere a um atalho no espaço. Ivan achava que os 12 cemitérios do diabo eram regiões de vórtices com contracorrentes eletromagnéticas. Essas contracorrentes eletromagnéticas são as responsáveis por criar os caminhos e redemoinhos para dentro ou para fora do nosso universo. É como se esses redemoinhos tivessem uma força de atração e repulsão tão grande que seriam capazes de puxar e jogar objetos e pessoas para outra dimensão. Para exemplificar melhor e a ideia ficar mais clara na sua cabeça, tente se lembrar do seriado Stranger Things, produzido pela Netflix. Em um momento da história, existe uma árvore que funciona como um tipo de portal de um mundo para o outro. Essa árvore, no estudo do Ivan, seria um dos cemitérios do diabo Vilvortex. Em outras palavras, os vórtices magnéticos e as contracorrentes eletromagnéticas presentes neles poderiam formar uma porta de entrada e saída para uma realidade paralela. Ivan e sua equipe marcaram 12 pontos como esse no globo terrestre com intervalos de 72 graus, sendo a maioria entre as latitudes de 30 e 40 graus ao norte e ao sul. Eles fizeram isso depois de dividir o globo em 12 partes, um dodecágono. 5 pontos estão no hemisfério norte, 5 estão no hemisfério sul e os outros 2 são os polos do planeta. Se você estivesse perguntando que lugares são esses que formam um tipo de cinturão ao redor da Terra, eu explico cada um deles. Número 1, Mohenjo-Daro. Esse é um sítio arqueológico. Uma cidade em ruínas construída por volta de 2500 a.C. Ela fica ao sul do Paquistão, próximo ao rio Indo, e o mistério sobre o lugar está em torno do desaparecimento das pessoas em vidas malucas. Entre os anos de 1900 e 1500 a.C., as pessoas desapareceram e a cidade ficou abandonada. O que ninguém sabe dizer até hoje Número 2, Ramakulya. O Havaí é realmente um lugar incrível. E lá também está localizado um dos 12 cemitérios do diabo.
Ele está localizado no sudeste do Havaí, onde fica o Anel de Fogo. Essa região da ilha tem muita e são realmente incríveis os tubarões subaquáticos, como o Ramadura. Nessa área, muitas embarcações e aviões também desaparecem sem explicação. Número 3. Triângulo das Bermudas. É o mais famoso vento de todos que fica no Oceano Atlântico, se estendendo da Flórida até Porto Rico. Mesmo que a ciência já tenha encontrado físicas para um caso ou outro, muitos desaparecimentos continuam sem respostas. A estimativa é que nos últimos 100 anos, pelo menos 20 aviões e 50 navios sumiram ao cruzar esse cemitério. Número 4. Megalíteos argentinos. Os megalíteos esquadrões guardam assim como os bairros na região das ruínas dos argentinos. Muito pouco se sabe sobre o lugar e, segundo as informações da investigação, esse Velo-Vortex fica ao sul de Timbuktu, no Mali, país que faz fronteira com a Argélia. Número 5. Mar do Diabo. Esse Velo-Vortex fica no Oceano Pacífico, bem próximo da costa japonesa, formando um triângulo com as ilhas de Borneo. Por isso, também é conhecido como o Triângulo das Bermudas do Pacífico, porque esse lugar é um espelho do Triângulo das Bermudas. Eles estão em lugares exatamente opostos. Número 6. Megalíteos Zimbábue. Assim como a maioria dos megalíteos, é difícil saber como construções tão grandiosas foram erguidas no meio do nada. Com os megalíteos de Zimbábue não foi diferente. Os mistérios e os segredos sobre a construção desse lugar nunca foram descobertos e, por isso, estão listados entre os cemitérios do Diabo. Número 7. Ilha de Páscoa. Os monumentos e os esteios de Ongorongo são as razões pelas quais esse lugar está listado como um dos cemitérios do Diabo pelo Vortex. Nenhuma ciência conseguiu explicar a natureza desses registros que estão na ilha do Oceano Pacífico. Número 8. Anomalia do Atlântico. Esse é o terceiro Velo-Vortex mais conhecido, atrás das Bermudas e do Mar do Diabo. Ele consegue alterar o funcionamento de satélites que estão em órbita, por exemplo, por ter uma radiação e intensidade magnética muito alta. Alguns fenômenos dessa região continuam sem explicação, e por isso ele permanece na lista dos cemitérios do Diabo. Número 9. Novas Hébridas. Próximo das Ilhas Fiji, a profundidade das águas dessa região do Oceano Pacífico guarda mistérios que a humanidade ainda desconhece. A estimativa é que esse local se estende por mais 7.000 metros abaixo da superfície. Número 10. Bacia de Wharton. Esse cemitério do diabo pode não ser um dos mais conhecidos, mas com certeza você ouviu falar sobre o avião da Malaysia Airlines que desapareceu do mapa em 2014. Foi nesse lugar no Oceano Índico que o avião desapareceu, assim como tantos outros. Pouco se sabe sobre o acidente da Malaysia. As autoridades não souberam justificar a ausência de provas e indícios de que o avião tivesse caído ou qualquer outra coisa. Números 11 e 12. Polos Norte e Sul. Os dois polos entraram na lista por serem as regiões menos habitadas em todo o planeta Terra. Você acredita que a força magnética desses cemitérios do diabo é capaz de criar um hiato entre o espaço e o tempo? A teoria do buraco da minhoca, que falamos há pouco, pode levar algo ou alguém até outra dimensão? A verdade é que cientistas comprovaram ser possível deslocar ondas magnéticas de um lugar para o outro sem que essa onda seja detectada ao percorrer esse caminho. Isso aconteceu numa universidade de Barcelona, lá na Espanha, quando uns pesquisadores montaram um tipo de túnel dentro de uma esfera. Eles usaram metamateriais e metasuperfícies criados por eles mesmos para